Vou voltar. Quando nós aplicamos o mesmo volume e aplicamos o mesmo percentual de carga em sujeitos diferentes, nós vamos ter processos, respostas diferentes entre esses sujeitos. Mas como, André? Se o volume ele é igual, como se a carga, o percentual de carga é igual, por que nós temos essa diferença? Por que nós temos esse fator relacionado a essas diferenças entre os sujeitos? Pois bem, vamos explicar isso. Quando nós fizemos uma relação de intensidade, a relação de volume e carga no organismo do sujeito, nós chamamos isso de carga ou estímulo externo. Então nós temos o estímulo externo. Esse estímulo externo, ele vai gerar um estímulo interno, o que algumas literaturas chamam de carga externa e carga interna. A carga externa gera a carga interna, ou seja, o meu treinamento, a escolha de volumes, cargas e por consequência intensidades geram uma carga, geram um abalo, geram um processo interno naquele organismo. Perfeito, é exatamente isso. Carga interna, carga externa e assim a gente vai controlando as coisas. Mas nós precisamos entender que existe um princípio, aquele princípio que não foi te explicado de maneira correta lá na faculdade, lá na cátedra, lá na graduação, a respeito de individualidade biológica. A individualidade biológica é exatamente isso, quando os sujeitos respondem diferentemente a um mesmo volume e a um mesmo percentual de carga de treinamento, nós chamamos isso de variabilidade biológica ou individualidade biológica. Cada sujeito irá responder individualmente ao mesmo volume e à mesma carga quando neles aplicado. Então isso é muito importante que a gente consiga conceber essas relações entre volumes, elementos de volume, número de exercícios, número de séries, número de repetições, tempo de tensão e a carga que é utilizada nesse treinamento. Isso é muito, muito, muito importante. Então, mesmo se nós fizéssemos um treinamento igual, idêntico, prescrevendo 3 séries de 10 com 70% do valor de uma RM para cada um dos sujeitos, ou seja, o mesmo volume, o mesmo exercício, o mesmo percentual de 1 RM de carga, nós teríamos respostas dessa curva J individualizada. O que eu quero dizer com características, respostas dessa curva J? Alguns sujeitos têm uma resposta mais profunda da queda do desempenho. Alguns sujeitos têm uma lentificação no processo da queda de desempenho. Outros é mais aguda. Então uns podem ser mais profundos, outros podem ser menos profundos. Uns podem ser mais profundos e agudos, outros podem ser da mesma profundidade, mas com tempo de chegada nessa profundidade diferente. Assim como a resposta do sujeito frente à adaptação que ele vai ter, ou seja, a velocidade de recuperação desse sujeito, vai depender como aquele organismo encara o descanso, como ele encara a alimentação. Ou seja, se nós padronizássemos o treinamento, padronizássemos o descanso, padronizássemos a dieta, mesmo assim nós teríamos respostas, velocidades adaptativas diferentes em cada um dos sujeitos. Impressionante isso, não é mesmo? Mas isso reflete aquilo que nós chamamos individualidade biológica. Isso é muito, 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 muito. Por que isso vai ser importante? Porque justifica exatamente o porquê que nós não devemos esperar respostas iguais dos sujeitos, mesmo aplicando treinamentos iguais. Quando nós vamos aplicar treinamentos para o sujeito ganhar realmente desempenho, realmente ganhar vantagem fisiológica, adaptações importantes como força, potência, velocidade, resistência, hipertrofia, enfim, a escolha de vocês, nós precisamos entender que o ajuste de treinamento, ele é um ajuste fino. Se eu aplico o mesmo treinamento para os sujeitos agudamente, ou seja, na segunda-feira, eu aplico lá o quadro de exercícios para o sujeito. Na terça-feira, ou seja, no outro dia da sessão de treinamento, alguns sujeitos chegarão cansados, outros sujeitos chegarão recuperados, outros sujeitos chegarão em recuperação, outros sujeitos chegarão supercompensados
e assim por diante. Se eu repetir novamente a mesma estratégia de passar o mesmo treinamento para todo mundo, eu terei na quarta-feira sujeitos muito mais cansados, sujeitos muito menos adaptados, e assim eu vou gerando processos de dificuldade de entendimento dos motivos da queda do desempenho, do não alcançar os objetivos físicos propriamente. Além disso, se essas cargas externas não são controladas, ou se elas são controladas, mas as respostas que elas geram no organismo não são controladas, não são mensuradas, não são quantificadas, eu corro o risco daquele overheating funcional, aquele que eu quero que aconteça, migre para algo chamado overheating não funcional. O overheating não funcional, ele é caracterizado por queda de desempenho, perda de apetite, perda de peso, de massa corporal, níveis de hidratação e reidratação precários, níveis de recuperação ruins precários, excesso de percepção subjetiva de esforço para uma mesma carga, para o mesmo volume de trabalho e treinamento, diminuição do sistema imunológico, aparecimento de infecções, desânimo, cansaço crônico, queda de hormônios como testosterona. Vejam que de uma coisa que era extremamente importante, bacana, legal, que estava me gerando um processo de adaptação positiva, eu passo para algo prejudicial. O overheating, então, agora não funciona. Se eu insistir neste processo, eu passo então a ter algo chamado overtraining. São as mesmas características do overheating não funcional, mas com profundidades, com velocidades de recuperação muito prejudicadas e que podem levar a problemas crônicos como lesões, desistências, queda de desempenho, assim por diante. Pesquisas têm mostrado que mais de 60% dos atletas britânicos já sofreram de overheating não funcional. E 15% destes atletas abandonaram as suas carreiras por motivo de overtraining. Isso porque o entendimento a respeito de treinamento físico não era adequado, não estava adequado. Pergunto pra você que tá aqui me escutando, que você que é personal, tá me escutando, pergunto pra você. Você fica preocupado muitas vezes em captar alunos, em trazer alunos pra academia, fazer com que as pessoas tenham o resultado rápido e assim por diante, mas muitas vezes não se preocupa na manutenção desses atletas /alunos. Quantos alunos você perdeu por desânimo, por cansaço crônico, por lesão, por queda de desempenho? Quantos você perdeu? Imagine quantos alunos já passaram pela sua mão como treinador, que se esses todos alunos tivessem ficado com você como treinador, você provavelmente teria uma equipe de personal, porque você não conseguiria mais atender. Pensem a respeito, analise a respeito da importância de se controlar as respostas fisiológicas do treinamento físico. Pensem a respeito disso. Bom, feita a arguição, deixa eu ver quanto tempo eu falei aqui com vocês. Falei 24 minutos com vocês. Feita a arguição, eu abro para perguntas sobre este assunto que nós estávamos conversando, sobre essas informações que eu estava trazendo para vocês, sobre overheating, funcional, não funcional, sobre individualidade biológica, controles de carga e assim por diante. Por favor, sou todo olhos para as perguntas de vocês. Aproveitem a oportunidade de eu estar aqui. Tudo bom, Dalgo? Obrigado, cara. Show de bola. Conversar um pouquinho com vocês aí. Aula grátis, segunda-feira. Cansado, cara. Olha minha cara de cansaço. Mesmo cansado, acho um tempinho pra vir aqui conversar com vocês, né? Passar informação, ajudar vocês a pensar um pouquinho, fazer postagem. O blog tá bombando, o blog tá muito bom, muito legal, bacana mesmo. Bom, vamos lá. Boa pergunta. Dalgo, como mensurar a carga de treino? Bom, nós temos algumas opções, tá? Uma das opções que nós temos é quantificar. Gente, essa live ela ficou bem grande e nessa parte de perguntas e respostas eu vou deixar para o próximo vídeo aqui do canal. Então não te esquece, te inscreve aqui no canal, dá o like e se puder, divulga o canal para os seus colegas e amigos. Cola nos grupos de WhatsApp, de Telegram e assim por diante. Vai ajudar bastante a divulgar o canal. Te inscreve e ativa o sininho
para assistir a segunda parte de perguntas e respostas. Abraço!